Olá, aqui é Dirlene Antonelli Rossato e nessa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre alguns processos de interação intra- e interespecífica e como isso ou essas interações afetam a densidade populacional e densidade de comunidade. O objetivo é avaliar a densidade populacional, considerando a taxa de natalidade, de mortalidade e processos de imigração e emigração. E como, na verdade, essas taxas são afetadas pela competição intra- e interespecífica, além dos recursos disponíveis. Então, além do foco principal ser populações, vai considerar também a nível de comunidade, uma vez que considera as relações interespecíficas. Por competição intraespecífica, compreendemos a competição que ocorre entre indivíduos que pertencem à mesma espécie e, portanto, disputam pelo mesmo recurso. Organismos modulares são bastante sensíveis à competição por espaço, pois são organismos fixos. Os efeitos da competição diferem entre plantas e animais. Enquanto as plantas apresentam maior competição, pois disputam por recursos muito semelhantes como luminosidade, gás carbônico, água e nutrientes, os animais apresentam uma menor competição, pois podem se locomover para outros locais em busca de água, alimentos e nutrientes. Existem diversos modelos que explicam o crescimento populacional. Aqui, e da maneira mais simplificada, eu trago dois: o crescimento exponencial e o crescimento logístico. Enquanto que no crescimento exponencial, o número de indivíduos cresce exponencialmente, de acordo com o tempo, no crescimento logístico nós temos um limitante, que é a capacidade de suporte do ambiente. Neste caso, aqui ilustrado, nós temos K igual a 3, o que significa que a capacidade de suporte daquele local é de 3 indivíduos. Considerando que os organismos necessitam de alimento e energia para crescer e se reproduzir, esses dois fatores são considerados fatores limitantes do crescimento populacional. Ajudariam, então, a definir o suporte desse meio. As populações frequentemente apresentam uma taxa de suporte do meio, a qual consegue sustentar um determinado número de indivíduos considerando a disponibilidade de recursos. Aparentemente, cada árvore aqui suporta 3 indivíduos. Quanto mais árvores, maior a capacidade de suporte do meio. Outro fator limitante e relacionado à disponibilidade de recurso é a competição entre indivíduos da mesma espécie. A competição aumenta quando ocorre uma diminuição da disponibilidade de recurso e um aumento populacional da espécie foco. O aumento da competição resulta em decréscimo de taxa de nascimento e aumento da taxa de mortalidade. Por outro lado, quando o ambiente apresenta bastante recurso e diminuição da densidade populacional, como no caso da direita, nós temos uma diminuição na taxa de competição intraespecífica, o que resulta em aumento da taxa de natalidade e diminuição na taxa de mortalidade. A competição afeta diretamente a escolha dos indivíduos em alocar energia para o crescimento ou para a reprodução. Embora o ambiente possa influenciar bastante essa escolha, existe um padrão geral para os organismos investirem mais em biomassa ou na sua reprodução. Aqueles organismos que investem mais em reprodução do que em crescimento de biomassa são chamados de estrategistas. Por outro lado, aqueles que investem mais em crescimento de biomassa em vez de reprodução são conhecidos como K-estrategista. Por outro lado, na competição interespecífica, ou seja, a competição entre indivíduos que pertencem a diferentes espécies, nós também
podemos observar um efeito sobre a dinâmica populacional. Lembrando o exemplo utilizado anteriormente, a utilização do mesmo recurso por mais de uma espécie resultaria em um padrão semelhante ao da densidade populacional. Quanto maior o número de espécies que competem pelo mesmo recurso, maior a competição. Isso resulta em aumento da mortalidade e diminuição da natalidade. Essa relação pode modificar os organismos em termos ecológicos e evolutivos. Em ambientes estáveis, sem competição, os indivíduos se distribuem de maneira homogênea no ambiente. Quando as espécies competem por recurso, elas podem reduzir a utilização de determinado recurso, chamado partição de nicho, ou podem ser excluídas, através do processo chamado de exclusão competitiva. Embora o ambiente ofereça as condições e os recursos necessários para que as espécies cresçam e se reproduzam, o nicho fundamental, a competição entre as espécies pode restringir a ocorrência de uma delas a diferentes locais, neste caso chamado de nicho realizado. Essa mudança de nicho não ocorre de um dia para o outro. Esse novo nicho é resultado de um longo processo evolutivo. Quando ambas as espécies competem pelo mesmo recurso, elas podem continuar a coexistir, caso diferem quanto ao recurso utilizado ou à ocorrência espacial ou temporal. Isso diminui a competição direta entre os organismos. Aqui nós temos um exemplo dos lagartinhos, que ele é bastante conhecido, onde cada um deles é uma espécie diferente e elas estão relacionadas então a ambientes mais sombreados e úmidos, enquanto outras mais relacionadas a ambientes ensolarados e secos, e elas ocupam também distintos estratos dessa vegetação. Além da competição, é importante ressaltar os efeitos de outras interações sobre a densidade populacional. Por exemplo, no mutualismo ocorre aumento da taxa de natalidade e diminuição da mortalidade, visto que há uma relação benéfica para ambas as espécies envolvidas. Já no parasitismo, a densidade populacional vai ser diferente para o parasita, que tem uma relação benéfica, comparado com o efeito sobre o hospedeiro, que tem uma relação prejudicial. No caso do hospedeiro, ele vai apresentar uma diminuição da natalidade e aumento da taxa de mortalidade. Então, para terminar essa aula, eu trago aqui os determinantes múltiplos, da dinâmica populacional, que ele considera então os recursos disponíveis, diferentes estratégias reprodutivas, aí a influência da competição, da predação e do mutualismo e parasitismo. E dependendo como esses fatores estão interligados, afeta então a taxa de natalidade, mortalidade e os processos de imigração e emigração. E isso resulta em diferentes tipos de crescimento populacional e o efeito ecológico e evolutivo também de interação entre uma espécie e outra.